A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a 9ª lição do 4º trimestre de 2021. Bem-vindos a mais uma aula sintetizada. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Título da lição: Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Texto áureo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 20, versículos 17 ao 34. Primeiro tópico, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Número 1 do primeiro tópico, o ponto de partida. Número 2 do primeiro tópico, Paulo e o despertamento de novas vocações. E número 3 do primeiro tópico, um mestre, Paulo, um mestre inspirado. Meus queridos irmãos, Antioquia foi o começo de tudo na vida do apóstolo Paulo, inclusive no desenvolvimento vocacional. Agora, meus irmãos, como em Éfeso ele permaneceu por mais tempo, foi dali que surgiu um local estratégico para a formação de novos discípulos. O apóstolo Paulo tornou a cidade de Éfeso, meus irmãos, o lugar central de preparação de seus colaboradores, meus irmãos, para o exercício pastoral. O apóstolo, meus queridos irmãos, ele arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho, e dentre eles podemos citar alguns nomes como Sópatro, Timóteo, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. E aproveitando, meus irmãos, a boa vontade de seus filhos na fé, o apóstolo tornou-se um mestre inspirado. Aleluia! Fazendo muitos discípulos que se destacaram na história da igreja, no primeiro século da era cristã. Oh, glória a Deus! Segundo tópico, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Número 1 do segundo tópico, a advertência de Paulo a respeito do judaizante e dos gnósticos. E número 2 do segundo tópico, o compromisso de Paulo com o Senhor. Meus irmãos, quem são os judaizantes? Sabe, meus queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo exercia o seu ministério, muitos judeus tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios e começaram a torcer o ensino de Paulo, afirmando que a salvação dependia da observância da lei mosaica. Na verdade, meus irmãos, esses judeus, infelizmente, não haviam entendido a doutrina da graça de Deus. E para eles, a graça de Deus não era suficiente para a salvação. E Paulo, meus irmãos, teve que ensinar que a graça de Deus é suficientemente suficiente. Aleluia! E aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, Paulo escreveu dizendo: aleluia! Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Oh, glória! A outra pergunta é: o que é gnosticismo? Meus irmãos, os gnósticos ensinavam que a matéria era perversa e que só o espírito é bom no homem. Os gnósticos também ensinavam, meus irmãos, que o corpo físico de Jesus não era real. Eles, meus irmãos, negavam a humanidade de Cristo. E o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, refuta essa ideia gnóstica quando escreve aos
em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oremos, meus irmãos, para o Senhor guardar a sua noiva amada. Terceiro tópico, Paulo apela aos líderes. Número 1 do terceiro tópico, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra. Número 2 do terceiro tópico, sobre o cuidado pessoal do obreiro. E número 3 do terceiro tópico, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo diz que recebeu o ministério do próprio Senhor Jesus e por ele foi chamado, foi vocacionado e foi separado para a obra. Paulo também, meus queridos irmãos, ele não considerava a sua vida preciosa, desde que cumprisse o seu ministério. E a grande paixão do apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, era testemunhar o evangelho da graça de Deus. Outra coisa importante, meus irmãos, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos, para então cuidar do povo de Deus. Paulo, meus irmãos, alerta que existem lobos do lado de fora, buscando uma oportunidade de entrar no meio do rebanho de Deus para devorar as ovelhas. E como guardião e protetor do rebanho de Deus, o pastor precisa estar vigilante e atento. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo que o apóstolo Paulo, depois de Cristo, foi o maior missionário cristão. Mas hoje Deus procura outros homens e outras mulheres que priorizem a grande tarefa que Ele nos deu para fazer. Aleluia! Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Ser Cristo comigo vai.